A porta bateu com tanta força que o quadro na parede tremeu. António, com a mala na mão, virou-se uma última vez para o filho. Homem é homem, cuspiu as palavras como se fossem veneno, e saiu sem olhar para trás. Miguel ficou ali, no meio da sala pequena em Alfama, o coração partido em 1000 pedaços, aos 18 anos recém-completos. Naquela noite de verão de 2010, Lisboa parecia sufocante. Miguel chorou até o corpo doer, depois arrumou uma mochila e foi para a casa da tia Ana, a única pessoa da família que nunca o julgara. Ana abriu a porta, viu os olhos vermelhos do sobrinho e abraçou-o sem perguntas. Aqui tens casa, meu querido, sussurrou. Nos anos seguintes, Miguel reconstruiu a vida pedaço por pedaço. Estudou Direito na Universidade de Lisboa com bolsa, trabalhou noites em bares no Bairro Alto para pagar as contas. Conheceu João num café em Príncipe Real, numa tarde chuvosa de 2014. João era designer gráfico, alto, cabelo castanho claro ondulado, sorriso fácil que iluminava tudo. Trocaram olhares, depois números, depois beijos escondidos numa rua estreita. O namoro cresceu devagar, com medo e compaixão. Lisboa era mais aberta que o interior de onde Miguel viera, mas ainda havia olhares tortos, comentários baixos. Mesmo assim, juntos eram invencíveis. João ajudou Miguel a acreditar que merecia ser amado exatamente como era. Enquanto isso, em Évora, António vivia amargurado. A quinta familiar já não rendia como antes. A mulher, Maria, morrera 2 anos após a discussão com o filho, levando consigo o pouco equilíbrio que restava na casa. António culpava Miguel pela dor dela, ou assim dizia a si mesmo. Nunca mais falou o nome do filho. Para os amigos no café, Miguel tinha ido estudar para longe. Miguel formou-se com distinção. Abriu um pequeno escritório de advocacia em Lisboa, especializado em direitos humanos, especialmente casos de discriminação contra a comunidade LGBT. O primeiro grande caso chegou em 2022, Sofia, uma mulher trans de Setúbal, despedida do emprego após transição. Miguel lutou com unhas e dentes, enfrentou advogados corporativos, mídia hostil, ameaças anônimas. João estava sempre ao lado, segurando a mão nos momentos difíceis. Tu és a minha força, dizia Miguel, beijando a testa dele depois de dias exaustivos no tribunal. O caso de Sofia ganhou repercussão nacional. Jornais escreviam sobre o jovem advogado gay que defende os direitos trans. Miguel dava entrevistas calmo, firme, nunca agressivo. Explicava que todos merecem dignidade, independentemente de orientação ou identidade. Numa noite, após uma audiência longa, Miguel chegou a casa exausto. João preparara jantar, bacalhau à brás, vinho verde gelado. Sentaram-se à varanda pequena com vista para o Tejo. Tenho medo que isto tudo exploda, confessou Miguel. As ameaças estão a aumentar. João pegou na mão dele, vamos enfrentar juntos. Como sempre. Naquela noite fizeram amor com ternura especial, como quem reafirma que o mundo pode ser cruel, mas ali, entre eles, havia paz. Em Évora, António via as notícias por acaso. Num café, a televisão mostrava o julgamento. O advogado que defendia a mulher trans era Miguel. O mesmo rosto, mais maduro, olhos determinados. António sentiu o coração parar. O filho que expulsara estava na televisão nacional, defendendo alguém que, para ele, era anormal. Virou o rosto, pediu outro copo de vinho. Mas a imagem não saía da cabeça. À noite, sozinho na casa grande, ligou a televisão e procurou o noticiário gravado. Viu Miguel falar com paixão: a discriminação destrói famílias, destrói vidas. Eu sei do que falo. António desligou a TV bruscamente. Mas algo se mexeu dentro dele, uma dor antiga que julgara enterrada. Em Lisboa, o caso aproximava-se do fim. Sofia testemunhou, chorou ao contar o bullying no trabalho. Miguel abraçou-a depois, prometendo justiça. Fora do tribunal, jornalistas cercavam-no. Uma repórter perguntou, como advogado gay, sente que este caso é pessoal? Miguel hesitou um segundo, depois respondeu, todo caso de discriminação é pessoal. Porque todos nós merecemos ser aceitos pela família, pelos colegas, pela sociedade. João esperava-o no carro. Quando Miguel entrou, beijou longamente. Estou tão orgulhoso de ti.
Mas nem tudo era tranquilo. Um grupo extremista começou a seguir Miguel. Mensagens de ódio nas redes, um carro que parecia vigiar a casa. João queria que denunciassem à polícia, Miguel temia piorar. A sentença saiu numa manhã de primavera de 2025, vitória total para Sofia. Indenização elevada, readmissão obrigatória. A sala explodiu em aplausos. Sofia abraçou Miguel chorando. Salvou-me a vida, disse ela. A notícia correu o país. Programas de televisão convidaram Miguel para debates. Num deles, ao vivo na RTP, enfrentou um comentador conservador que defendia valores tradicionais. Miguel manteve a calma, argumentou com fatos, com emoção contida. Em Évora, António estava no café quando o debate começou. Não conseguiu mudar de canal. Viu o filho defender, com palavras firmes mas gentis, o direito de cada pessoa ser quem é. Quando o comentador atacou pessoalmente, dizendo que certos advogados promovem agendas, Miguel respondeu: eu promovo dignidade humana. E se isso é agenda, então que seja. António sentiu as lágrimas subirem. Pela primeira vez em 15 anos, lembrou-se do rapaz assustado que expulsara. Pagou a conta e saiu, o coração pesado. Naquela noite, não dormiu. Pegou numa fotografia antiga, Miguel aos 10 anos, sorrindo ao lado dele na quinta. O que fiz eu, murmurou para a casa vazia. Em Lisboa, a vitória trouxe também perigo. Uma noite, ao sair do escritório, Miguel foi agredido por 2 mascarados. Socos, insultos homofóbicos. Conseguiu fugir, mas chegou a casa com o rosto inchado. João chorou ao vê-lo, tratou das feridas, chamou a polícia. Não posso continuar assim, disse Miguel, voz tremendo. Mas também não posso parar. João abraçou-o forte. Vamos nos mudar para um lugar mais seguro. E tu vais continuar lutando. Porque és incrível. Sofia ligou no dia seguinte, preocupada. Ofereceu-se para testemunhar contra os agressores se fossem identificados. A comunidade uniu-se, vigílias à luz de velas no Rossio, mensagens de apoio. Miguel recuperava devagar. Num domingo, ele e João foram ao mirador da Senhora do Monte. Lisboa brilhava abaixo. Quero casar contigo, disse João de repente. Quando isto tudo acalmar. Miguel sorriu, olhos marejados. Sim. 1000 vezes sim. António tomou uma decisão. Vendeu parte das terras para pagar dívidas antigas e comprou um bilhete de comboio para Lisboa. Não contou a ninguém. Chegou à estação do Rossio com uma mala pequena, coração aos saltos. Procurou o endereço do escritório de Miguel num jornal velho. Caminhou pelas ruas de Lisboa, perdido entre turistas e elétricos. Quando encontrou o prédio, hesitou longo tempo na porta. Lá dentro, Miguel atendia uma nova cliente, um jovem gay expulso de casa pelos pais. As palavras eram familiares demais. Vai encontrar pessoas que te amam como és, dizia Miguel com voz suave. António observava pela janela de vidro. Viu o filho mais velho, confiante, mas com uma tristeza nos olhos que reconheceu imediatamente. Quando a cliente saiu, António respirou fundo e entrou. Miguel ergueu os olhos e congelou. Pai. António, voz rouca, posso falar contigo? Sentaram-se na sala pequena. Silêncio pesado. António começou, vi-te na televisão. Defendendo aquela mulher. E lembrei-me de tudo. Miguel manteve-se rígido. 15 anos, pai. 15 anos sem uma palavra. Eu sei. Fui um idiota. Um cobarde. Pensei que eras tu o errado, mas era eu. A voz de António quebrou. Perdi a tua mãe por causa da minha teimosia. Não quero perder-te para sempre. Miguel sentiu as lágrimas subirem, mas conteve-as, doí demais para esquecer assim. Não peço que esqueças. Peço uma oportunidade de tentar reparar. Saíram do escritório. Caminharam em silêncio até um café próximo. António contou sobre a quinta, a solidão, as noites em que se arrependia. Miguel falou de João, do trabalho, das agressões recentes. Quando mencionou o noivado, António baixou os olhos.
Quero conhecer esse João. Se ele for importante para ti. Miguel hesitou, depois assentiu devagar. Naquela noite, António ficou num hotel barato. Ligou para um velho amigo em Évora, contou que vira o filho. Chorou sozinho no quarto. O encontro com João foi marcado numa tarde de sábado, num restaurante junto ao Tejo. João estava nervoso, Miguel também. António chegou pontual, roupa simples, olhar ansioso. João estendeu a mão. Prazer, Sr. António. António apertou-a firme. O prazer é meu. Cuida bem dele, ouviste? Conversaram sobre tudo e nada, o tempo, o futebol, a comida. Devagar, as barreiras caíram. António perguntou sobre o trabalho de João, elogiou os desenhos que ele mostrou no telemóvel. Quando Miguel foi à casa de banho, António disse baixinho a João: ele sofreu muito por minha causa. Peço-te que nunca o faças sofrer. João respondeu sério: nunca. Amo mais que tudo. Miguel voltou e viu os dois falando baixo, algo aqueceu-lhe o peito. Dias seguintes foram de aproximação cautelosa. António alugou um quarto pequeno em Lisboa para ficar mais tempo. Acompanhava audiências de Miguel quando permitido, orgulhoso apesar do tema. Uma noite, os três jantaram em casa. João cozinhou cataplana. António trouxe vinho alentejano. Riram de histórias antigas, choraram ao lembrar Maria. António pediu desculpas formalmente: perdoa-me, filho. Por tudo. Miguel abraçou-o forte, pela primeira vez em décadas. Estou a tentar, pai. Um dia de cada vez. Mas o passado não desaparece fácil. Um antigo amigo de António ligou de Évora, contou que o filho do António virou ativista gay famoso. Comentários cruéis circularam na terra. António enfrentou-os: o meu filho é um homem bom. Melhor que eu alguma vez fui. A polícia identificou os agressores de Miguel. Julgamento marcado. António insistiu em testemunhar caráter, apesar de tudo. Sofia, agora amiga próxima, organizou uma pequena festa para celebrar o noivado de Miguel e João. António foi convidado. Viu o filho rodeado de amigos LGBT, felizes, e compreendeu o mundo que perdera por tanto tempo. O casamento realizou-se numa quinta perto de Sintra, numa tarde de outono dourada. Simples, mas cheio de amor. Amigos, Sofia, tia Ana, e António, sentado na primeira fila, olhos úmidos. Miguel vestia fato azul claro, João cinza. Trocaram votos escritos por eles, promessas de apoio nos dias difíceis, de riso nos bons, de amor incondicional. António, ao ser chamado para discursar, levantou-se tremendo. Perdi muitos anos com o meu filho por medo e ignorância. Hoje vejo-o feliz, ao lado de um homem maravilhoso. Aprendi que amor é amor, ponto final. Desejo-vos uma vida cheia dessa felicidade que hoje vejo nos vossos olhos. Aplausos. Miguel correu a abraçá-lo. Meses depois, António vendeu a quinta e mudou-se para um apartamento pequeno em Lisboa, perto do casal. Ajudava no jardim da casa nova deles, cozinhava refeições alentejanas aos domingos. Miguel continuou a advocacia, agora com um sócio, Sofia, que terminara o curso de Direito inspirada nele. Juntos abriram uma associação de apoio a jovens LGBT expulsos de casa. Numa noite, os quatro, António, Miguel, João e Sofia, sentaram-se à mesa. Riam, contavam histórias. António olhou em volta e pensou: isto é família. O passado não foi apagado, mas o presente era construído com carinho, paciência, perdão. Anos depois, quando alguém perguntava a António sobre o filho, respondia orgulhoso: o Miguel é o melhor homem que conheço. E tem o melhor marido do mundo. Lisboa, com suas colinas, elétricos e luz dourada, testemunhava uma história de redenção, de amor que vence o ódio, de família que se reconstrói mais forte. Porque, no fim, o que importa é o coração, e o coração, quando aberto, cura tudo.